Já imaginou o Japão tá sendo invadido por um portal Rank S novo? Pois é, parece que isso tá só começando. Monstros poderosos, caçadores desesperados e no meio disso tudo, um novo convite inusitado do sistema pro nosso querido Jinwoo. Será que ele vai aceitar esse convite? Será que ele vai dar conta? Sim, já adianto pra vocês que o arquiteto vai voltar. Aquela estátua zona do sorriso tá de volta, meus amigos. E como será que o Jinwoo vai lidar com esse perigo imenso? Bom, isso tudo a gente vai começar a comentar nesse vídeo, por isso você precisa pegar sua pipoquinha, senta aí, se aconchega e vem comigo pra gente continuar nossa história de solo leveling cada vez mais épica. Vamos que vamos. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E família, a missão começou quando o Ojinchu seguiu o Jinwoo lá pra dentro da masmorra, né? A gente viu tudo aquilo que aconteceu no último episódio aqui do canal. Os dois foram tomados por uma onda de choques, arrepios. Diante deles, um exército das sombras do Jinwoo absurdo avançando sem piedade. Os monstros dizimados brutalmente, um por um, sem qualquer chance de resistência. Até mesmo o chefe da masmorra foi derrotado com uma facilidade impressionante. Enquanto isso, as formigas soldados das sombras se reuniram ao redor de um dos monstros derrotados e começaram a devorar ele, indiferentes à presença dos demais. Uma delas foi interrompida até pelo Ojinchu, que estava perdendo um pouco da paciência. A movimentação começou a se intensificar, algumas sombras estavam começando a extrair os cristais do chão, como se seguissem as tarefas rotineiras deles, né? Acabou com a masmorra? Vamos lá, extrai os cristais, tudo pro Jinwoo, no final das contas, começar a sua evolução. Até o Ojinchu, cara, que estava lá, ele observou tudo, ele mal conseguia acreditar no que ele estava vendo. As criaturas literalmente faziam tudo. Elas combatiam, mineravam, coletavam cadáveres, eram extensões perfeitas da vontade do Jinwoo. Só então ele entendeu de fato por que o presidente da associação insistia para que ficasse de olho em cada movimento daquele caçador. E agora, com os monstros guardiões eliminados, o verdadeiro desafio se revelou. A figura impotente de um dragão marinho se ergueu da escuridão. Ela empunhava duas lanças ali, dois tridentes, né? Era o chefe da masmorra pronto para o combate. Em resposta, o Jinwoo só ordenou que todas as sombras recuassem e ele que ia na batalha. Ele não pretendia depender do exército dele naquela luta. Quando o dragão foi para cima dele com uma velocidade absurda, o Jinwoo desviou ali com um salto preciso, né? Escalou o corpo da criatura numa velocidade sobre-humana e depois, num movimento absurdamente limpo e letal, cortou a cabeça do monstro, partindo dela no meio. A vitória foi tão rápida quanto brutal, tá ligado? E assim, meus amigos, a derrota do chefe da masmorra gerou uma onda de espanto entre todo mundo que estava assistindo. Uma notificação do sistema surgiu imediatamente para o Jinwoo, falando que ele alcançou o nível 101 com as melhorias em todas as suas habilidades. Até mesmo o tempo de recarga na troca das sombras foi reduzido. Com isso, ele começou a se sentir mais preparado do que nunca para proteger aqueles que ele amava, aonde quer que eles estivessem. Mas enquanto isso, o Jinchu examinou o resto dos monstros, e apesar da impressionante armadura do dragão marinho, ela tinha sido destruída num único golpe, cara, o que deixou ele visivelmente desconcertado. O Jinwoo, por sua vez, ele só ficou diante do cadáver e aí uma aura negra começou a se elevar no corpo dele e ele usou o processo de extração das sombras com perfeição, convertendo aquela criatura colossal em mais uma peça do exército sombrio dele, nomeando ela também naturalmente. E aí o Jinho, que estava do lado dele, não escondeu o espanto vendo que até mesmo um monstro daquele nível poderia ser convertido numa sombra. Sabe de nada, inocente. Com a caverna começando a desmoronar agora, o Jinwoo ele decidiu que era hora de sair dali de dentro. Ainda assim, o corpo daquele monstro parecia familiar demais para ser deixado para trás, então ele providenciou o transporte imediato. Do lado de fora do portão da masmorra, os repórteres aguardavam ansiosos. Quando os soldados sombrios emergiram, né, carregando o cadáver gigantesco, o impacto foi imediato. Todas as câmeras, flash disparando para tudo que é lado, registrando o momento que o Jinwoo e todos os outros completaram mais uma missão que beirava o impossível. Assim que tudo terminou, cara, o Jinchu, ele foi lá, fez o relatório completo, relatando cada detalhe ao chefe Gogure, e mesmo com o rosto sério e inabalável, ele não conseguia disfarçar o arrepio que percorreu na espinha dele quando foi relatado o que foi presenciado, cara. O Jinchu, ele comentou de novo que, na opinião dele, o que tinha acontecido antes não foi só um combate, mas sim um verdadeiro massacre, irmão. Até mesmo o Jinchu parecia atordoado diante do que ele presenciou. E no meio disso tudo, o chefe Gogure ordenou que o Jinchu fosse imediatamente descansar
pensar. Por quê? O Gogorê, ele ficou um pouco mais sério, ele declarou que ele jamais imaginou que o Jinwoo fosse capaz de fazer tudo, absolutamente tudo sozinho. Derrotar um monstro daquele nível, minerar os cristais de mana e ainda transportar um corpo. Era surpreendente, cara. Ele concluiu que ele estava enganado ao chamar aquilo de uma jornada solo. Mais apropriado seria dizer que o Jinwoo era uma guilda de um homem só. Na verdade, ele era a própria guilda, né? Enquanto isso, lá no Japão, na região de Shinjuku, a gente teve um gigantesco portão aparecendo. Do nada. Os moradores que testemunharam aquilo ficaram em choque. Todo mundo congelou de medo diante daquela parada, do que estava por vir. No escritório da presidência da cúpula lá, né, japonesa, uma reunião de emergência foi convocada para poder discutir o surgimento daquele portal, que era um portal de classificação S, e antes mesmo do início da reunião, o clima entre os presidentes já era muito tenso. Alguns faziam provocações, zombando, debochando, comentando a chegada de 4 caçadores e tudo mais, da galera que eles perderam lá na ilha de Jeju, e entre eles, logicamente, estavam os 7 caçadores poderosos pra caramba, incluindo o Goto Ryuji. Agora parecia que a guilda da Coreia tinha encerrado a missão, só que os comentários sarcásticos começaram a irritar alguns caçadores que lançavam olhares ameaçadores, provocadores para todo mundo. Esses, por sua vez, logo se acalmaram e até recuaram, reconhecendo o poder daqueles que estavam provocando, tá? A reunião então se iniciou com a presença do presidente da Associação de Caçadores e todos os mestres das guildas principais das organizações do Japão, além de figuras importantes do governo também que tinham que estar presentes, e um dos representantes, bastante exaltado, questionou por que a Associação de Caçadores não tomou uma atitude imediata quando detectou a abertura de um portão de classificação S em Shinjuku, tá ligado? E a preocupação era clara. E se a fuga de masmorra acontecesse no Japão? A quebra da masmorra, né? Que é onde todos os monstros começam a sair, igual o que aconteceu lá na escola da Diná. O presidente da associação ele explicou que era praticamente impossível lidar com um portão de classificação S usando só caçadores de rank S comum. A situação exigia a convocação de um caçador de nível nacional, que são caçadores muito mais fortes, estão acima dos rank S. Durante a reunião, alguém sugeriu então a ajuda de Thomas Andre. Outra pessoa respondeu que naquele momento seria muito difícil, porque os outros países também estavam enfrentando o surgimento de portões similares. A demanda por caçadores de nível nacional estava alta demais no mundo todo, o que tornou complicado conseguir o apoio externo. Foi então que Sugimoto interveio, dizendo que ele conhecia alguém que talvez pudesse ajudar. O mestre Yuri Orlov, o cara também conhecido como Amor, tá ligado? Ele garantiu que pediria a ajuda desse cara imediatamente, e enquanto isso, em outro lugar, o Jinwoo dirigia até o escritório. E durante o trajeto, ele abriu o inventário dele, pegou a chave do templo de Cartenon, aquela chave preta, né? O item especial que só podia ser ativado no nível 100, e agora ele tá no 101, então ele pode. Por isso, automaticamente ele acabou desbloqueando ela, e ele mal podia conter a expectativa sobre encontrar dentro do templo de Cartenon. Depois de chegar lá no prédio, o Jinwoo saiu do carro e se deparou com um caçador que parecia estar ali por acaso, tá? Quando ele viu, ficou visivelmente chocado, tentou fugir, mas o Jinwoo se aproximou rapidinho dele e deteve ele, perguntando o que ele estava fazendo ali e quais eram as intenções dele. Basicamente, esse caçador é ninguém menos do que Charain, que tava lá, pois é. Bom, na recepção da guilda, os funcionários notaram a chegada do Jinwoo, tá? E a presença dele fez o ambiente mudar imediatamente. Ela só tentou fugir e respondeu, acabou que deixou o carro no estacionamento. Que é uma desculpa que no final não convenceu ninguém. O Jinwoo só encarou a Charain em silêncio, refletindo sobre aquele comportamento estranho. Aquela época dos testes aconteceu porque quando ele foi para a sala da prática lá do escritório, né, da associação dele, ele usou a habilidade de troca das sombras. Então o carro ficou no estacionamento ali mesmo, né? Basicamente foi isso que ele tentou explicar. E aí a Charain perguntou o que significaria aquela selfie com a prima do Junho, né, que acabou de entrar lá, porque basicamente ela pensou, tipo, pô, você aceitou outro membro na guilda e não me aceitou? Afinal de contas, eu sou uma caçadora rank S e ela não é. Claramente a Charain era mais forte, né, até perguntou se estava namorando com o Junho, ela e tal, enfim, mas o Junho falou que não. Ele decidiu não continuar pensando naquilo e a Charain então comentou que tinha recebido uma mensagem do Min Byung-gyu. E essa mensagem era destinada ao Jinwoo, que a gente tinha falado também 2 vídeos atrás, se eu não me engano, que é um pouco atrás na história. Ela falou sobre o poder dele, que estava se desenvolvendo. Quando ouviu isso, o Jinwoo ficou surpreso, porque eles estavam sozinhos no escritório, a conversa começou a tomar um rumo diferente. Mesmo assim, a Charain parecia bastante nervosa. O Jinwoo então ele perguntou diretamente o que estava acontecendo. Como que alguém que tinha falecido poderia enviar uma mensagem sobre o poder do Jinwoo? E aí a Charain, ela explicou o que tinha acontecido. Dias atrás, ela ouviu uma voz. Era o espírito do Min Byung-gyu que apareceu dentro da mente dela, segurou a mão dela com um olhar assustado e pediu que ela transmitisse o aviso para o Jinwoo. Disse que ele deveria ter cuidado com a própria força dele.
E aí, segundo o Min Byung-gil, cara, quando o Jin-woo ressuscitou ele, alguém tirou ele do lugar escuro sem fim. Mas quem voltava à vida não era exatamente o mesmo. A consciência estava lá, o pensamento também, mas os olhos eram vazios. Eram olhos que obedeciam só à vontade do invocador. Apesar disso, o espírito sentia alegria por servir o próprio Jin-woo. Ao mesmo tempo, ele também temia profundamente o quão assustador aquele poder poderia ser. Essa curta mensagem deixada pela sombra do Byung-gil fez o Jin-woo começar a pensar um pouquinho. Então aí, quando ele caminhou com o Jin-woo lá pela guilda, como se tudo tivesse tranquilo, era bem diferente da tensão dos outros caçadores. Agora parecia que eles estavam num simples piquenique, comendo, conversando casualmente, tudo mais. Só que o Jin-woo refletia sobre tudo que ele ouviu da Tia Rainha. Será que aquelas palavras eram de verdade? Não eram? Ele precisava descobrir a origem real do seu poder, entender o núcleo daquilo e por que tornava ele tão forte. Ele sabia que enquanto ele não compreendesse isso, ele continuaria tentando se tornar cada vez mais forte às cegas. E tipo assim, não tem um final, não tem um destino. Eu só tô tentando aqui, lutando para ficar cada vez mais forte. Eu preciso ter um propósito no fim das contas. Então, descansando, Jin-woo e Jin-ho observavam os soldados das sombras enfrentando monstros dentro de um novo calabouço, aonde o Jin-ho aproveitou para perguntar sobre o estado da Diná, que era a irmã do Jin-woo depois daquele massacre da escola e tudo mais, e o Jin-woo respondeu que ela só precisava de bastante descanso. Passou muitos poucos bocados ali, né? Ela tava num desespero absurdo, imagina a quantidade de adrenalina que não tava no corpo dela. Além disso, agora ela estava protegida também por uma sombra, o guarda mais forte basicamente que ele tinha do lado dela. Então, isso já era o suficiente para que ele não precisasse se preocupar mais com o que acontecesse com a Diná. Logo depois, o Jin-woo fechou os olhos, ativou a habilidade dele de compartilhamento de visão. E olha que interessante, é uma habilidade que apareceu recente pra gente, porque é uma habilidade que permite ele ver através dos olhos dos soldados das sombras. E através dos olhos do que estava protegendo a irmã dele, ele viu a Diná. Então ele conseguia ver através dos olhos do Beru, através dos olhos de outras pessoas. E observar a Diná dormindo profundamente no sofá em frente à TV, enquanto o Beru assistia um dorama entusiasmado. Essa parte foi, tipo, muito top. A gente começa a ver como é que ele vai assistindo as coisas, lendo o manhua, vendo... Enfim, o Beru é uma coisa maravilhosa, irmão. É a sombra, de fato, mais icônica que o Jin-woo tem. Daí ele sorriu com essa cena e depois mudou o foco ali e ele visualizou outra sombra que estava em outro local. A mãe dele fazendo compras no mercado. Depois ele viu a situação atual do conflito envolvendo o Yeon-ho e o Choi Jong-in. E aí depois visualizou a caçadora Tia Rainha. Só que nesse momento ele ficou surpreso. Ela estava tomando banho, cara. A água estava caindo sobre o rosto dela. E o Jin-woo ficou tão envergonhado que imediatamente ele cancelou a habilidade ali. E o rosto dele ficou completamente escorado. Daí, irmão, o coração dele começou a falar com ele. Falou, pô, vou precisar me desculpar com isso aí. Mas enfim, brincadeiras à parte, nesse instante aí, o Jin-ho, ele se aproximou e comentou com o Jin-woo que ele ouviu que surgiu uma nova masmorra de classificação S lá em Shinjuku, no Japão. Parecia que o tempo estimado era menos de 3 dias, tá ligado? E o calabouço que tinha emergido, ele fazia uma movimentação global. Tudo estava em curso. Autoridades tentavam reunir caçadores do mundo todo, mesmo que ainda não tivessem entrado em contato com o Jin-woo. E cara, o Jin-woo, ele mencionou ter recebido um convite. Só que ele estava ocupado com uma tarefa mais urgente, né? Que era mais atual, ele estava fazendo as coisas agora. Depois de então desse momento, o Jin-woo acessou o sistema e restavam só 26 horas para o início do evento no templo de Kartenon. Ele teve a sensação de que aquilo não era só um acontecimento comum. Parecia que o convite direto do sistema era uma chance de obter respostas para o verdadeiro potencial da força dele. Depois da refeição, então, o Jin-woo e o Jin-ho retornaram ao trabalho. Enquanto isso, outra pessoa ia para o local onde os representantes japoneses aguardavam. A missão era negociar com o Yuri Orlov, que era o caçador do tipo suporte lá, extremamente renovado na Rússia, né? E o Sugimoto, acompanhado por Hoshino e Tawata, eles lideraram essa proposta. O Orlov, no começo, né, habitual confiante de tudo, ele reconheceu o alto valor de serviços dele. Ele reforçou que, em situações críticas como aquela, a habilidade dele era uma das poucas capazes de conter o avanço de um portão de nível elevado. A situação no Japão não era favorável, tinham só 6 caçadores de rank S disponíveis no país e todos estavam sendo mobilizados em diferentes regiões para conter surtos simultâneos. As forças basicamente estavam fragmentadas, cada guilda tinha enviado seus melhores homens, e isso deixava o governo com uma pouca margem para manobra, tá ligado? E mesmo visivelmente embriagado, porque o Orlov adorava uma bebidinha, ele também foi arrogante, cara. Ele chegou a questionar como que um país poderia proteger em condições tão desfavoráveis que eles estavam. E ela lançou uma proposta. Cara, vocês querem os meus trabalhos, meus serviços? Quero 3,6 bilhões de dólares por ano. Ou seja, 10 milhões por dia.
É mais ou menos isso aí, eu acho que acontece, cara. Enfim, ele foi lá, falou que basicamente se eles quiserem ter o controle dele no Japão, a proposta era essa, e todo mundo ficou pego de surpresa, cara. Era um valor exorbitante, só que o Orlov continuou inabalável. Ele lembrou que, mesmo com esse custo aí, ainda era mais barato que contratar outros caçadores lendários, como por exemplo Thomas André. Para ele, a escolha era simples, pagar o preço ou abandonar o país à própria sorte. Ou vocês me pagam, irmão, ou vocês vão morrer todo mundo. Enquanto os representantes japoneses digeriam essa proposta, o Orlov só deixou claro a confiança dele, considerando um cara muito acima da média, e criticou abertamente os outros caçadores, sugerindo que dezenas deles não valiam o que ele sozinho podia fazer. E essa provocação irritou profundamente a Talta e o Hoshino também. Só que antes que elas pudessem fazer alguma coisa, o Orlov liberou o poder dele. Num instante, os dois ficaram completamente paralisados, incapazes de mover um músculo. E olha que eles são dois caçadores rank S, tá? A demonstração de força do Orlov foi suficiente para deixar claro que ele não estava exagerando sobre as habilidades dele. E aí a tensão aumentou, a negociação chegava a um ponto crítico. Sugimoto, ainda sem entender muito, ele reconheceu que as habilidades do Orlov eram reais, só que o valor pedido era algo que talvez o governo não tivesse disposto a pagar. Sem outra opção ali, sem outra escolha, ele decidiu acionar os escalões superiores para uma decisão urgente. O que aconteceria depois disso? Ninguém sabia, mas uma coisa era certa, o tempo estava correndo e agora a gente tem um portal que está prestes a estourar e o Jinwoo sendo convidado para um lugar totalmente nostálgico. Irmão, as coisas vão esquentar agora, então se prepara que o próximo episódio vai vir pegando fogo. Bom, família, eu vou ficando por aqui. Se vocês estiverem curtindo o Solo Leveling aqui no canal, não esquece, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal também, de ativar o sininho, isso é muito importante para você receber a notificação. Tô trazendo vídeo pra caramba de Solo Leveling aqui toda semana, ainda continuando a história, e a gente vai emendar tudo. Vamos entrar em Ragnarok também depois que acabar isso aqui, e vamos embora. Então, vem comigo que o negócio vai ficar muito bom. Tamo junto demais, beijo no coração de vocês, muito obrigado pela força, e até a próxima. Valeu!